Aí agora a gente vem para aquele assunto que já tá dando no que falar. Tem um monte de mensagens no nosso WhatsApp. Se você também quer mandar a sua, se você também quer participar, 11 9 50 45 18 40. Homens e mulheres são mesmo diferentes? Olha, quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é ela, que é terapeuta de casal, terapeuta sexual, psicóloga, Ana Canosa. Que maravilhosa que você Obrigada. tá. Adorei essa roupa linda. Comer um macacão. Que macacão gostoso Olha, de usar. Delícia, eu adoro. Nossa, esse tipo de adoro roupa. também. Gostei desse, viu? Adoro, e dá pra colocar com tênis, assim, pra uma coisa a mais. Depois Aí você me põe um conta de saltinho. onde que é que eu gostei. Gostei muito. É muito gostoso. Muito confortável. É. Tô aqui. Ana. Diga, amada. Bom, homens e mulheres são diferentes. Homem não vai usar esse macacão. Aliás, homem tá usando macacão agora também. Vai usar Mas não também. exatamente esse, né? É, não sei, né? É, De talvez repente sim, põe né? aí um sapato diferente. Pois é, que hoje eles estão também usando de tudo, né? Estão usando de tudo. Eu tenho visto de vez em quando homem de saia. Ah, eu acho tão... Gente, eu acho tão divertido. Eu acho uma possibilidade da gente brincar com as coisas tão divertida. Às vezes ver os homens de saia com coturno. Eu acho muito divertido. Mas tem que ser estiloso, né? Tem que segurar a onda naquele estilo. Eu acho divertido mesmo. E a gente pensa bem como uma questão cultural, né? Então vamos começar essa discussão pensando assim, pensando na saia, por exemplo. Na Escócia, os homens saem de saia. Exato. Né? Eles usam aquele kilt, né? Aquela saia. E aquilo é um hábito cultural, né? Um hábito da vestimenta cultural. E eles não têm nenhum tipo de leitura a parte da cultura sobre aquilo. Aqui no Brasil, a gente ainda está caminhando para não fazer julgamentos pré-determinados que a gente chama em relação a como ser homem ou como, né, como se comportar como homem, como se comportar como mulher. Porque a gente já teve esse tipo de estrutura muito rígida. Mulheres só devem se comportar dessa maneira, mulheres só devem vestir vestido, mulheres têm que ter cabelo comprido, mulheres têm que se interessar por profissões que tenham relação com a educação, com a psicologia, com a enfermagem, e homens têm que comportar assim, assim, assim. Então, essa divisão rígida de papéis em relação ao masculino e o feminino já foi muito forte, né? Mas ela vem mudando. Porque a gente também tem percebido, com as pesquisas em neurociências, que esta diferença entre o cérebro feminino e o cérebro masculino, ela é muito, muito pequena, né? Então, existem diferenças no corpo feminino e no corpo masculino? Existem diferenças, mas elas são diferenças muito pequenas e elas são diferenças que elas não têm relação com igualdade ou desigualdade, ou não devem ter relação com isso, e nem com vantagem ou desvantagem. Então, por exemplo, eu sou maior, eu sou mais alta, né? Não necessariamente isso é uma vantagem. Isso pode ser vantagem sobre um tipo de viés que eu vou olhar e desvantagem sobre outro tipo de viés. Então, cada vez mais tem se percebido que quando a gente pensa na evolução humana, né, a gente tem que pensar em dois grandes grupos de seres humanos, a partir da evolução, pensando evolutivamente, pensando, né, na evolução do Homo sapiens. A gente tem um grupo, que é o grupo que tem a capacidade de gestar, e a gente tem um outro grupo que não tem a capacidade de gestar. Para o grupo que tem a capacidade de gestar, esse grupo tem tendências genéticas pré-determinadas relacionadas com essa capacidade. E para o grupo que não tem a capacidade de gestar, né, e que vai, do contrário, vai ter a capacidade de produzir, ou seja, né, de procriar no sentido de escolher uma fêmea para procriar e manter o seu gene, vai ter algumas características pré-determinadas para esta sua capacidade. Quando a gente fala em características pré-determinadas, algumas possíveis, nós estamos falando, por exemplo, aquele indivíduo, aquele corpo que tem a capacidade de gestar, aquele corpo biológico, vai produzir que tipo de hormônio? Estrogênio. E o estrogênio, ele pode promover tendências específicas para aquela capacidade de gestar. Então, como, por exemplo, se preocupar com o conforto ou desconforto do outro, que é tipicamente
uma capacidade de quando você reproduz e tem um bebê e que a figura feminina que estiver ali, né, cuidando desse bebê, ela já vem pré-determinadamente com a possibilidade de desenvolver a capacidade de se colocar no lugar do outro um pouquinho mais do que a capacidade pré-determinada do outro corpo biológico, que tem, por exemplo, mais produção de testosterona. Quando eu estou falando, e eu estou querendo marcar muito bem, uma capacidade genética, hipotética, pré-determinada, não significa que porque ela é pré-determinada, que eu vou especificamente desenvolver essa capacidade ligada ao estrogênio. Se fosse assim, muitas mulheres não teriam dificuldade com a maternidade. Sim, muitas mulheres não matariam seus filhos, como a gente já viu, infelizmente. Exatamente. E muitos homens não teriam a capacidade de desenvolver o cuidado, se colocar no lugar do outro, a empatia, etc. e tal. Então, é por isso que é muito importante a gente tomar cuidado com essa visão muito determinista da diferença do corpo biológico. Se a gente pensar, por exemplo, na capacidade de linguagem, né? A capacidade de linguagem, ela pode ser tanto descritiva, dissertativa, quanto uma capacidade numérica. Então, quando eu falo, por exemplo, do ensino da matemática, né? Existe aquele mito que as mulheres não são boas em ciências exatas. Para você ter uma ideia, 80% das pessoas no Brasil que trabalham com TI, com tecnologia da informação, são homens. E existe uma porção de vagas, né, de mercado de trabalho faltante. Então, aí a pergunta é, será que o mito da mulher que não se liga em questões exatas ou que não gosta de matemática ou não tem facilidade para matemática impede que muitas meninas se interessem pela tecnologia? Quer dizer, será que é uma questão educacional? Será que a gente, na nossa pedagogia, no nosso cuidado com os filhos, na nossa educação, a gente já não vai tendenciando a menina ou vai fortalecendo questões que talvez ela tenha pré-determinadamente facilidade, como a palavra, a linguagem, o pensar, só que não ajudando essa menina a estimular outras capacidades que ela possa vir a desenvolver? Sim, eu acho até que por repetição, porque a menina já nasce vendo o pai consertando a televisão, o pai subindo para mexer na antena, o pai trocando o chuveiro, o pai trocando uma lâmpada. Quase nunca é a mulher. Então, ela já entende que aquilo ali é função de homem. Então, Isso. quebrou, ela fala, alguém conserta para mim, né? E ela não tem esse instinto de ir lá buscar. Exatamente. E ela pode não ter nenhum instinto, mas pior, ela ter a vontade dela de aprender boicotada pela educação. Sim. Isso não é coisa de menina. Não, isso você deixa que o outro... Não, meninas não fazem isso. E nós temos, imagina, nós temos mulheres que são astrofísicas na NASA. Nós temos mulheres que lidam com questões de exatas, como nós temos homens que lidam com aquelas questões que nós temos essa ideia pré-determinada de dizer que são biologicamente e socialmente ligadas ao feminino. Então, se nós não teríamos, por exemplo, Freud, que foi o papa da psicologia e que pensou todas as relações humanas de uma maneira, né, muito assim, num esquema muito aberto e não num esquema fechado de certo e errado, sim ou não, 2 mais 2 são 4. Né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, Ana, mas tem diferença no pensar. Vamos pensar, por exemplo, na questão da matemática. Eu tenho 2 maneiras de pensar a matemática. Eu posso pensar numa questão numérica de certo e errado e fechado. 2 mais 2 são 4. Como eu posso pensar a matemática no processo da probabilidade da matemática? E a nossa pedagogia, ela ensina a matemática na regra do certo e errado no 2 mais 2 são 4. Se você estimular crianças pequenas a pensar a matemática, a fazer raciocínios, mas num sistema mais aberto, como é, por que assim, qual é a probabilidade, qual que é o pensamento, tanto os meninos quanto as meninas são capazes de responder bem aquele aprendizado. Perfeito. Então, isso vai desconstruindo a ideia de que nós somos seres pré-determinados nos nossos interesses. Talvez a forma de pensar a matemática feminino
seja num sistema mais aberto e amplo, e a forma dos meninos pensarem a matemática, por conta também da produção da testosterona, educação, dopamina, etc., talvez seja num sistema mais fechado. Então, existe diferença na forma de pensar entre homens e mulheres? Existe uma pré-determinação de você pensar um pouco mais de um jeito ou um pouco mais de outro entre homens e mulheres. Agora, tudo depende da maneira como você apresenta para as crianças as maneiras de pensar. Por exemplo, então essa história de os homens reclamarem que as mulheres falam demais, né? Ou que as mulheres, para falar um determinado tema, elas são muito objetivas. São muito pouco objetivas e prolixas. Porque os sistemas de pensamento, de linguagem da mulher tendem a ser mais abertos. Então, a gente vai fazendo conexões, aí a gente fala, aí a gente pensa no centro. Então, vai construindo. É como você pensar em situações discursivas e situações numéricas. Né? A do homem, a tendência é ser mais... É sim, é não, é assim. Agora, eu não sei se existe alguma pesquisa que comprova isso, porque, assim, na minha vivência, os homens falam muito mais e demorados e cheios de detalhes do que as mulheres. Eu entendo a mulher hoje, até porque a gente precisa ser polvo, tem que dar conta de muita coisa, muito prática, né? A gente fala pouco e resolve. E os homens contam umas histórias mais longas, né? Eu tenho percebido isso. Então, eu acho que isso também tem a ver com os processos que a gente desenvolveu ao longo do tempo, né? Uma coisa é o corpo biologicamente pré-determinado, né? Ou com tendências. Outra coisa é este corpo no social. Né, este corpo desenvolvendo outras características e outras tendências. Então, por exemplo, falam que os homens não são fofoqueiros, que as mulheres são. Os homens são mega fofoqueiros. Eles são fofoqueiros. São mega fofoqueiros. Então, assim, mas é muito mais no processo e na maneira que você educa, né, na interferência. Tem uma pesquisa, você falou de pesquisa científica, tem uma pesquisa que foi feita com 13 mil pessoas numa universidade americana, para fazer levantamento de características entre corpos biológicos femininos e masculinos. Então, eles colocaram várias características, como empatia, como tendência para exata, como agressividade, etc., como a exploração da linguagem. E o que eles perceberam? Que existem as diferenças entre corpos femininos e masculinos são muito pequenas. E existem alguns mitos, por exemplo, que a pesquisa desconstruiu, como, por exemplo, a questão da agressividade. A agressividade, né, a gente tem uma tendência a fazer uma leitura de que o homem é mais agressivo que a mulher. E não necessariamente. As mulheres são tão agressivas quanto. Agora, a forma que a mulher manifesta a agressividade e que o homem manifesta a agressividade é que pode ser diferente. E aí essas diferenças biológicas podem ter uma correlação. Então, por exemplo, você pega, por efeito da testosterona no menino, na fase da puberdade até a adolescência, quais são os dois grandes centros de desenvolvimento dos púberes, meninos e meninas? Linguagem, comunicação verbal e compleição física. E a testosterona, que está mais secretada no homem, ela ajuda o homem a, por exemplo, ter mais força física que a mulher. Então, talvez a expressão da agressividade deste homem seja através daquela energia física que a própria testosterona o faz reverberar para isso. E ainda vem uma cultura machista, né? E aí a coisa fica pior, fica grave e séria. Aliás, a gente precisa até falar disso num outro momento, porque a gente precisa... eu acho que ressaltar, assim, que as mães precisam preparar suas filhas para situações diferentes, né? Muito. As suas filhas e seus filhos. E seus filhos também. Porque a gente que educa tem que educar diferente. Exatamente. Então, eu acho que é importante a gente... acho que tiveram momentos da nossa história, nos nossos estudos, que ficou muito classicamente essa divisão de comportamento, né? Homens são de Marte, mulheres são de Vênus, tem que funcionar assim, tem que funcionar assado. E eu tenho a impressão que a gente, desta maneira, olhando as diferenças, a gente também a gente limita os indivíduos a desenvolverem outras habilidades. Então, se eu olhar para o meu filho só como menino, que vai se lidar com exatas, por exemplo, que vai se interessar por profissões como engenharia, enfim, das ciências exatas, que só vai se preocupar com a questão do esporte por conta da questão física, que não vai entender literatura, que não vai gostar
gostar de linguagem, Uma de uma questão de linguagem... estímulo, né? Se você estimular... É uma ele a- questão de você estimular. É uma questão de você estimular. E né? de repente, as meninas, aí você fala assim, a mulher consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Aí você dá várias tarefas para sua filha e fala, não, faz só isso, homem não dá conta de fazer tudo ao mesmo tempo. E aí você né? acomoda, porque é Acomoda. fácil também eu me acomodar em determinadas atividades e me apoiando nessa diferença biológica. Então eu digo assim, homem não é bom para fazer 10 coisas ao mesmo tempo. Quem disse? Né? Quer dizer, aliás, na verdade, talvez não seja bom para ninguém fazer 10 coisas ao mesmo tempo, né? Talvez seria bom a gente se focar em determinadas atividades. Hoje, todo mundo faz 10 coisas ao mesmo tempo. Então, assim, é fácil eu dizer, eu não faço isso porque meu corpo biológico não permite. Mas isso também é uma desculpa para que eu não me desenvolva em outras habilidades que eu posso ter e outras aptidões. Na hora de dormir, o homem é diferente da mulher? O homem dorme mais que mulher? Tem isso? Eu acho que não tem. Não, eu acho né? que isso. Não, eu acho que é muito como é que a gente fala? Ritmo biológico de pessoas, né? Tem mulheres que dormem muito, homens que dormem muito, enfim, acho que isso não tem nada a ver, não. Vamos lá, temos bastante perguntas já aqui, a turma gosta de participar. Primeira delas é da Giselda, ela diz assim, tem um relacionamento há 4 anos. Ela está falando aqui de desejo sexual, mas eu queria muito pegar primeiro essa questão de diferença entre homens e mulheres. O pessoal já olha pra mim, já quer falar logo de sexualidade. Tudo bem, a gente vai falar um pouquinho, mas vamos falar primeiro Vamos de diferença continuar. entre homens e mulheres. Tem aqui, olha. Boa tarde, meu nome é Ana Carla, eu moro em Salvador, na Bahia. Na hora de discutir com o meu marido, eu percebo que eu falo mais e ele fica mudo. Isso me irrita profundamente. É porque ele é homem? É porque ele tem dificuldade, talvez, de expressar as emoções ou de processar. Porque, veja, para a gente processar a emoção, isso num discurso, numa linguagem, você também precisa sistematizar. Então, eu preciso pensar, o que eu estou sentindo, o que eu estou reclamando, qual é a minha necessidade, não é isso? Então, a gente precisa fazer um caminho, né, sistematizado para poder passar para o outro de maneira clara o que nós desejamos. E isto é um aprendizado educacional. Então, assim, será que isso é uma questão masculina? Ou será que nós não educamos muitos homens para registrar as suas emoções e a maneira de expressá-las? Porque homem, afinal de contas, não chora, homem não, né, é mais frio, homem é mais objetivo, homem é mais prático. Então, o quanto que a gente ensinou para esses homens, né, a linguagem emocional. O que você está sentindo? É saudade? Expressa a saudade. Você está sentindo sofrimento? Expressa o sofrimento. Então, se você me perguntar hoje, no geral, pegar a maioria, a maior parte da população, eu vou dizer que ainda os homens, ou uma boa parte dos homens, tem mais dificuldade de expressar a emoção de uma maneira sistematizada, né? Mais lógica. E as mulheres também precisam aprender a fazer este treino da linguagem para sistematizar e ser lógica. Porque muitas mulheres também têm dificuldade, elas se perdem no pensamento. Então, elas vão criando e tal, e perdem o pensamento. Então, o grande problema é esse. Como a gente consegue sistematizar a linguagem emocional para comunicar ao outro e escutar do outro aquilo que de fato a gente, né, quer saber, que se interessa. Então, talvez seja isso. Talvez ele seja mais tímido. Talvez ele tenha medo, né, de expressar alguma coisa com descontentamento. Às vezes, Ana, não sei se é seu caso, mas às vezes quando a gente tem o domínio da palavra e tem um parceiro ou uma parceira que fala menos, a gente ocupa todos os espaços da linguagem. Então, você fala por ele. É muito curioso isso no consultório. Às vezes eu tenho um casal lá, Clau, que aí eu pergunto alguma coisa e o marido olha e fala assim... Né, meu bem? Aí ele fala, não foi assim? Aí, assim, principalmente homens mais contidos, com mais dificuldade de expressar emoção. E a mulher, como ela percebe isso, ela vai falando por ele. Então, ela fala, ela já avalia, ela já julga. Outra coisa, Ana, pensa assim... Será que quando você está expressando para o seu parceiro alguma questão, você já não vai julgando? Fazendo uma avaliação psicológica do que ele faz. É muito ruim isso. Então, se você quer conversar com seu parceiro, você tem que dizer que você sente falta, né? Que você se sente, assim, muito solitária
né, nessa conversa e que você está aberta a acolher os sentimentos dele. Mas tem que estar aberta, porque às vezes a gente faz uma pergunta esperando essa resposta e o outro traz uma resposta diferente. Aí quando o outro traz uma resposta que você não gosta, você vai lá e fala, como assim? É muito curioso isso, sabe? Então, para que eu possa acolher a palavra do outro, eu preciso acolher de fato o que o outro fala. De fato, e não contestar. Não dá para fingir, porque o outro vai perceber, né? Exatamente. E a gente vai deixar escapar. Tem uma pergunta aqui interessante. Oi, estou amando a pauta, sou a Regiane, aqui de Minas Gerais. Gostaria de saber por que o homem tem mais dificuldades de perdoar e admitir que está errado. Bom, Regiane, vamos lá. Na questão de admitir que está errado, eu tenho a sensação que é, de fato, uma questão de construção de educação, né? Então, o que a gente esperava dos homens até pouco tempo atrás, até muito pouco tempo, ou talvez o que a gente ainda socialmente tem como crença, que eles sejam incríveis, que eles partam para o mundo público, que eles sejam incríveis profissionais, que eles sejam sexualmente muito ativos, que eles tenham o poder e o domínio sobre todas as coisas. Então, para este homem, na hora que ele vulnerabiliza, ou seja, que ele se sente vulnerável, que alguém diz para ele, olha, isso não está funcionando bem, talvez, de fato, ele tenha mais dificuldade de admitir que o seu comportamento não é um comportamento, né, que talvez tenha sido satisfatório ou não, ou tenha provocado satisfação ou insatisfação. Agora, lembre o seguinte, lindona, que é assim, ó, a sua verdade é a sua verdade. A dele é a verdade dele. O grande problema nos relacionamentos e na comunicação é que a gente aponta para o parceiro ou para a parceira dizendo que o parceiro está errado. Só que muitas vezes o parceiro, na percepção dele, ele não errou. Ele pensou de uma outra maneira sobre o outro prisma. Então, quando os casais começam a disputar quem está certo e quem está errado, não leva a lugar nenhum, porque a minha verdade é a minha verdade. Então, talvez, nesse sentido, seja mais interessante você partir para uma conversa que seja, quando acontece tal coisa, eu me sinto assim. Eu estou dizendo que eu me sinto assim. Eu não estou dizendo que você fez errado. Ou que você provocou para eu me sentir assim. Eu só estou dizendo que quando acontece A mais B, eu me sinto assim. Portanto, eu pediria a você que fizesse diferente, porque é o meu sentir. Isso dá uma desarmada, porque normalmente a gente vai já fazendo o julgamento em cima do certo e errado, que é um pensamento mais masculino. Lembra que a gente falou? A coisa da regra, da matemática, 2 mais 2 são 4. Então, se aquilo não cabe nele, ele não está entendendo como errado, ele não vai dizer que ele está errado. As mulheres, elas fazem um pensamento um pouco mais, mas será? Ela faz uma, né? Talvez eu errei, não sei. Não, acho que eu não errei, não. Não, acho que eu errei sim. Né? Ela vai buscar a lógica, né? Próxima, boa tarde, vocês estão lindas, estou adorando a pauta, obrigada. Meu nome é Jaqueline Cominetti, sou de São Pedro, São Paulo. Estava assistindo ao programa e vi o momento em que estavam dizendo que a mulher são tipos programados para cada coisa e que o homem troca a torneira, a luz, essas coisas, e a mulher o papel de mãe, dona de casa, enfim. Só que na minha casa eu sou o tipo de mulher que faz tudo, desde subir em cima do telhado até cuidar da casa, trabalhar fora. Já o meu marido é o tipo folgado e não faz nada. Será que é por conta da criação mesmo ou porque ele não tem vontade de ver uma casa arrumada? Olha que pergunta boa dela, né? Então, a primeira coisa que ela está dizendo que é aquilo que a gente está falando. Uma coisa é a probabilidade de eu ter uma tendência. Outra coisa é eu desenvolver a tendência e a outra tendência. Ela desenvolveu habilidades que a gente diria culturalmente, que seriam do masculino, mas isso nem tem nada a ver muito com a questão de cérebro e tal. Tem a ver, talvez, com o interesse físico do homem por conta da testosterona em coisas mais físicas. Mas seria só isso, porque tem mulheres incríveis que fazem tudo. Lá no meu consultório, as meninas trocam torneira, trocam isso, quebrou qualquer coisa, é a gente mesma quem faz. Joia. Né? Então, tem uma... Agora, ela está falando de uma outra coisa. Quando eu quero que o meu parceiro desenvolva uma habilidade que ele, num primeiro momento, não está demonstrando, que é a de arrumar a casa, é porque ele é homem, né? Portanto, com uma pequena diferença entre as mulheres, porque maternar não quer dizer cuidar da casa também, né? Vamos por partes. É porque ele é homem.
É porque ele aprendeu que homens não fazem isso ou não tem que se preocupar com a casa, ou é porque ele olha para isso e fala, isso para mim não faz diferença. E eu vou lhe dizer que pode ser uma das três coisas, podem ser duas ou podem ser até as três. Então, é importante você conversar com seu parceiro, colocando necessidades e dividindo tarefas. Né? Quer dizer, olha, eu tenho uma necessidade de ver as coisas arrumadas, porque se não tiver, me dá nervoso. É uma necessidade minha. Não é uma coisa que você tem que obrigatoriamente gostar ou que você, meu parceiro, tem que gostar. Não é a necessidade dele, eu tenho que respeitar essa necessidade. Eu não estou falando que você tem que começar a gostar de tudo arrumadinho. Mas aí, normalmente, o folgado vai falar assim, mas eu não ligo. Se você tem necessidade, faz você. Porque, por mim, fica assim mesmo. Então, aí o que ele está fazendo? Ele não está querendo colaborar com a necessidade do outro. Aí você pensa se ele vale a pena. Porque, né, o que você está dizendo é uma necessidade para mim e ele não está querendo nem ouvir a sua necessidade. Ele quer ficar no plano do tá cômodo para mim não me importa e fico assim. Perfeito. Vamos para a próxima? Boa tarde, Cláudia. Um grande beijo para vocês. Eu gostaria muito de saber porque quando a gente não pode ou não quer ter relações sexuais, o homem sempre acha que temos outros homens. Isso faz parte dessas diferenças? É a Rita Caribé, da Bahia. Ela faz... Olha que interessante esta pergunta, Rita. A gente vai juntar tanto a questão biológica que a gente falou no início, da questão evolutiva, quanto a questão educacional. Então, lembra que a gente disse, né? A gente tem dois grupos de seres, os que gestam e os que não gestam, né? Então, os homens, se a gente for pensar na questão evolutiva, né? Qual é a marca deles na evolução? É eles perpetuarem a espécie, né? Eles escolherem, né, fêmeas para procriar e as mulheres para gestar e etc, etc. Então, se você quiser fazer uma leitura dessa pelo biológico, você poderia até hipotetizar que se os machos querem procriar com as fêmeas e garantirem a sua genética, que, portanto, os homens já teriam essa relação. Não está fazendo sexo comigo, é porque tem outro macho por aí. Essa seria uma leitura estritamente biológica evolucionista. Então, a gente poderia dizer, esse comportamento seria alguma coisa que vem dessa herança de evolução. Gente, mas é a primeira vez que eu ouço um comentário assim, porque normalmente é assim, ele acha que eu não quero nada porque eu sou mulher, porque mulher não tem vontade, porque mulher tem menos desejo que o homem. Então, mas eles também pensam que você pode estar com outro homem. Talvez eles não expressem. Agora, isso nós estamos falando de um ponto evolucionista. Nós não somos mais primitivos, nós não somos mais os homo sapiens que andavam na caverna. Nós evoluímos e desenvolvemos uma série de outras habilidades. Agora, determinados padrões culturais continuam sendo muito fortes. Então, assim, a mulher só pode ter um parceiro, a mulher não pode desejar mais ninguém. Então, também tem uma questão aí que é educacional, que tem a ver também com o seu parceiro. E também pode ter uma outra coisa, que não tem nada a ver com o que nós estamos falando, que é a maneira como o seu parceiro entende o amor. Se ele entende o amor através do sexo, ele pode achar que porque você não faz sexo, que o seu afeto está ligado a outra pessoa. Aí já não tem mais nada a ver nem com o biológico, nem com a educação. Tem a ver com o seu parceiro e a construção de afeto dele. Ele também pode ser uma pessoa mais possessiva e mais ciumenta. É uma outra coisa. Aí já é uma questão de desenvolvimento da própria personalidade. Vejo que não existe resposta fácil para esse tipo de questão. E não existe regra e é difícil conhecer o outro na totalidade, né? Exatamente. Vamos para a próxima pergunta. Não quero me identificar. Gostaria de saber se trair é parte do ser diferente do homem, pois nós mulheres não fazemos isso. É parte da forma como eles se sentem melhores? Olha só, de novo, nós vamos entrar numa seara complexa. Por isso que eu quero muito pontuar que nós temos várias dimensões na nossa vida, biológico, psicológico, etc. Então, a gente nunca pode olhar um fenômeno a partir de uma coisa só, porque senão a gente reforça, né? A gente reforça crenças e padrões. De novo, se eu pensar do plano biológico, da necessidade do homem de fecundar fêmeas, a gente poderia pensar, nossa, então os homens estão sempre olhando para fêmeas. Isso é uma questão biológica, tá? Só que as mulheres, se a gente pensar também que as mulheres
são mais afeitas à questão da palavra, da linguagem, da história, desta narrativa discursiva, menos certo e errado, a gente também vai dizer que as mulheres traem mais porque sentem falta dessa narrativa discursiva nas suas vidas. Então, diferentemente do sexo, que é só passou a mão aqui, passou a mão aqui, passou a mão aqui, fez sexo, por que as mulheres às vezes também são infiéis? Também por uma questão de procurar uma nova maneira de se expressar sexualmente, de criatividade. Então, vejam como é muito delicado e ruim a gente olhar só pelo lado da biologia. Porque para o lado da biologia eu também posso justificar o comportamento da infidelidade feminina. Então, se eu disser que a mulher gosta de rodeio, que a mulher gosta do afeto, que a mulher gosta de coisa diferente, que a mulher gosta de namoro, de ser seduzida, se a gente colocar a sexualidade e o padrão de sexualidade no casamento, a hora que parou de ser seduzida, que todo mundo vai, ela também vai olhar. Então, é muito ruim a gente olhar pelo plano do biológico. E, de novo, as mulheres também são infiéis. Né? Isso tem muito mais a questão de um valor moral que você e de uma facilidade de você se adaptar a uma relação com uma pessoa só. Concordo, valor moral. E, na verdade, é fácil da gente pensar nisso, assim, os homens traem as mulheres com quem? Com mulheres, né? Bom, Ana Canosa está no site www.anacanosa.com.br, no Facebook Ana Canosa Psicofá. Isso. E no Instagram, só Ana Canosa. Pode entrar em contato, siga, acompanhe. Ela tem uns cursos maravilhosos. Tem algum para acontecer aí? Agora, por enquanto, em São Paulo, não. Eu estou dando umas palestras fora, mas no meu Instagram eu sempre coloco tudo, no meu site também. Então, no meu Instagram, inclusive, eu faço alguns vídeos. Tem uns vídeos sobre o desejo lá no IGTV. Tem textos. Eu gosto muito de trabalhar com textos, pensando o amor, a relação afetiva, a sexualidade. Segue lá, que sempre tem coisa nova. É tão bom a gente abrir a mente, foi aprender, uma delícia. né? Já acabou? Eu amei também, já acabou. Mas volta rápido, você demorou muito. E eu Pode queria deixar. falar, que eu disse pra gente falar sobre educação de meninos e meninas, na questão do feminicídio, que é uma questão que tem incomodado não só a mim, mas eu acho que a milhares de pessoas, né? E tem inclusive vocês que estão em casa, eu acho que é bem legal vocês entrarem no site do Ministério Público, que tem uma cartilha que chama Namoro Legal. Tão bacana. Super legal, para não falar de legal. relacionamentos abusivos. Namoro legal. Bom para você, inclusive, ler, mandar para sua filha, mandar para amiga. É bem legal. É isso aí, a gente podia falar sobre esse assunto qualquer hora, né? Me chama. Chama que eu venho, viu? Tudo Já de tá bom. convidada. Uma boa semana. Tá bom para você Tchau, também. gente. Amei nosso papo. Show, né? É assim, gente, aprendendo sempre, melhorando as nossas relações, entendendo as diferenças e não fazendo das diferenças um grande conflito. Somos diferentes em alguns aspectos, não porque somos homens e mulheres, porque o ser humano é um diferente um do outro, mas isso não precisa ser um grande problema, não, tá bom? A gente precisa aceitar as diferenças.